CDB, LCI ou Tesouro Selic? Qual é melhor e qual rende mais? Nesse vídeo eu quero te mostrar algumas simulações para você entender como esses investimentos funcionam e qual você deve escolher dependendo dos seus objetivos. É muito comum, na hora de escolher os investimentos, o investidor ficar com muitas dúvidas. Obviamente que essa não é uma escolha simples e analisar apenas a rentabilidade não é a melhor decisão. Prazo, liquidez, horizonte de tempo, perfil do investidor e objetivo do investidor precisam ser levados em consideração na hora de escolher um bom investimento. Aqui na nossa consultoria nós levamos tudo isso muito a sério para que os nossos clientes invistam com muita segurança e tenham os melhores resultados. Com relação à segurança, é indiscutível que o Tesouro Selic ganha dos demais investimentos que eu acabei de falar. Ele é muito mais seguro do que a LCI e do que qualquer CDB. Isso porque quem emite o título do Tesouro é o Tesouro Nacional e com certeza ele é mais seguro do que um título de instituição financeira, que é o caso do CDB e da LCI, que são emitidos pelos bancos e demais instituições. E mesmo os títulos emitidos por instituições financeiras terem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o Tesouro Nacional ainda é considerado um título mais seguro. Portanto, esses três títulos oferecem baixo risco para o investidor, porém, mesmo sendo títulos com baixo risco, ainda assim tem aqueles que são mais arriscados e aqueles que são mais seguros. Vou te dar um exemplo para ficar ainda mais claro. A LCI e o CDB são títulos emitidos por instituições financeiras. E dentre todas as instituições financeiras que nós temos disponíveis, há aquelas que são mais seguras que outras. É o caso, por exemplo, de analisar um título do Banco Itaú, do Banco do Brasil, com um título de um banco ou instituição menor, como é o caso do Banco Master. Obviamente que os títulos dos bancões Itaú e Banco do Brasil serão mais seguros. O fato é que, sendo uma instituição segura ou mais arriscada, elas oferecerão sim a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que é a mesma proteção que a gente tem quando a gente deixa dinheiro na poupança. Aliás, no momento que eu gravo esse vídeo, por incrível que pareça, o brasileiro tem depositado na caderneta de poupança mais de R$1 trilhão. Isso são dados oficiais do Banco Central do Brasil. A poupança é sim muito segura, porém nós temos investimentos com a mesma segurança e que rendem mais. Inclusive, já curte esse vídeo e compartilha ele com alguém para me ajudar a mostrar para as pessoas que há outras opções mais interessantes para que elas não deixem dinheiro parado na poupança e ganhem mais. É muito dinheiro sendo jogado fora pelo brasileiro que não conhece outras opções de investimentos e por isso deixam o dinheiro no banco da forma como o banco gosta, parado na poupança. Agora que você já entendeu que com relação à segurança esses títulos são muito parecidos, vamos dar uma olhada na liquidez. No caso do Tesouro Selic, nós temos duas opções, 2027 e 2029. Embora o título tenha um vencimento, ele pode ser resgatado a qualquer momento. No caso do Tesouro Selic, se você pedir o resgate até às 13 horas, o dinheiro cai na sua conta no mesmo dia, na sua conta investimento. E aí você transfere, claro, para sua conta bancária, se esse for o seu objetivo. Agora, se você pedir um resgate num dia útil, mas após as 13 horas, o valor estará disponível para você apenas no dia seguinte. Porém, é um prazo curtíssimo, portanto, um título com muita liquidez. Com relação ao CDB, eu vou pegar aqui um exemplo de um CDB que rende 110% do CDI. Neste caso, você até acaba encontrando esse título com essa rentabilidade em algumas instituições. Da última vez, pelo que eu vi, estavam disponíveis lá no Sofisa e também no Daicoval. Porém, pode aparecer esse mesmo tipo de investimento, com a mesma rentabilidade e com liquidez em outras instituições. Neste caso, se o título tem liquidez diária, você pode resgatar o seu dinheiro quando você quiser. Agora, se o CDB aparece com a rentabilidade de 110% do CDI, porém, com liquidez apenas no vencimento, você só conseguirá retirar o seu dinheiro no vencimento. Precisa ficar muito atento a este detalhe. No caso do Tesouro Selic, como eu citei, ele já vem com liquidez. Você não tem a opção de investir no Tesouro Selic sem liquidez. É uma característica do próprio investimento. No caso do CDB, não. Pode ter liquidez, como pode não ter liquidez, e é preciso ficar de olho nesse detalhe. No caso da LCI, vou citar aqui um exemplo de uma LCI rendendo 96% do CDI. Ela não tem liquidez e você só conseguirá resgatar o seu dinheiro no vencimento do título. Portanto, é um investimento
para quem pode deixar o dinheiro travado por um período. Como eu disse, você precisa de liquidez, precisa prestar atenção a esse detalhe para que você consiga fazer uma boa escolha. E obviamente você até pode investir em todos eles, né? Dependendo aí do seu aporte, você pode colocar uma parte no Tesouro Selic, uma parte num CDB e uma parte numa LCI. Aliás, eu estou falando aqui da LCI, mas a LCA vai funcionar igualzinho, tá? Então, com relação à liquidez, a gente precisa verificar a característica do título. O Tesouro Selic, como eu mencionei, sempre tem liquidez. A LCI não vai ter liquidez diária e o CDB pode ter liquidez diária. É preciso verificar no investimento qual é a característica dele. Porém, para quem não quer analisar, não quer ficar procurando, no caso, o Tesouro Selic ganha neste quesito, porque, como eu disse, sempre terá liquidez. Vamos analisar agora a rentabilidade desses títulos. Lembrando que eu estou considerando nesse vídeo o Tesouro Selic para 2027, um CDB que rende 110% do CDI e uma LCI que rende 96% do CDI. Muita gente que não conhece vai imaginar que o CDB é o que rende mais, mas você vai ver que não é bem assim. Eu vou considerar aqui um investimento de R$10.000 num prazo de 1 ano e também num prazo de 2 anos. No caso do Tesouro Selic, este dinheiro investido por 1 ano, considerando a nossa taxa de juros atual, que está em 10,5, você terá uma rentabilidade de R$855. Esse valor já está líquido do imposto de renda. No caso do CDB, rendendo 110% do CDI, a sua rentabilidade será de R$943. No caso da LCI, o valor que você ganhará será de R$998. Portanto, a LCI neste quesito sai na frente. No caso de 2 anos de prazo, a gente tem uma diferença porque tanto o Tesouro Selic como o CDB, que sofrem desconto de imposto de renda, sofrerão desconto de uma alíquota menor, já que quanto mais tempo investido, menor é a alíquota de imposto de renda, chegando no mínimo ali em 15%. Então, no caso de 2 anos, o Tesouro Selic renderá R$1.856. No caso do CDB, o valor já será de R$2.056. Agora, se você investir numa LCI rendendo 96% do CDI e deixar o seu dinheiro aplicado por 2 anos, você resgatará o valor investido acrescido de R$2.096. Portanto, com essas características, a LCI traz um retorno mais interessante. Para entender, inclusive, como que funciona essa equivalência de CDB e LCI, e para ficar mais fácil de você escolher, dá uma olhada nessa tabela. Aqui, então, a gente tem a tabela do imposto de renda, a tabela regressiva, para a gente saber qual é a alíquota que a gente precisa descontar da rentabilidade do nosso investimento. No caso da LCI e LCA, não tem desconto de imposto de renda, mas no caso do CDB e do Tesouro Selic, esse desconto deve acontecer quando você faz o resgate. É automático, tá? Agora, se a gente pegar um CDB que rende 110% do CDI e o vencimento for acima de 720 dias, e a gente fizer esse resgate, claro, acima de 720 dias, ele será equivalente a uma LCI ou LCA de 93,5%. Tá? A gente pode fazer o inverso. Ivan, eu estou olhando aqui na corretora e estou vendo que tem uma LCI que rende 92% do CDI e vence daqui 370 dias, por exemplo. Então eu vou pegar aqui esta linha aqui, tem este prazo, e vou saber que esta LCI ou LCA equivale a um CDB de 111,52% do CDI. Aqui é simplesmente para facilitar a sua escolha, para você saber que, como a LCI ou LCA não sofre desconto do imposto de renda, ela, embora apareça com uma rentabilidade que parece ser menor, acaba sendo equivalente a um CDB com a rentabilidade maior. Tá? Então, por isso que serve a tabela. Há aplicativos que podem fazer esse cálculo diretamente para você, assim como também você pode fazer esse cálculo dentro da própria corretora, dependendo da corretora que você tem conta. Nesse quesito, então, de rentabilidade, a gente pode ver que nestes exemplos que eu citei, vou repetir, Tesouro Selic para 2027, CDB rendendo 110% do CDI e LCI rendendo 96% do CDI, a LCI é mais interessante. Se você pode travar o seu dinheiro até o resgate, até a data do vencimento da LCI, vale mais a pena investir neste título. Como aqui eu não determinei instituições específicas, não tem como a gente analisar a questão dos riscos com mais critérios, com mais cuidado.
Porém, ao investir, você pode sim ter uma instituição mais arriscada ou menos arriscada, dependendo dos indicadores, dos resultados, dos dados contábeis dessas instituições. Inclusive, tem vídeos aqui no canal te mostrando com mais detalhes como isso funciona. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Vale lembrar também que, dependendo dos seus objetivos e do seu perfil, a combinação desses vários investimentos acaba se tornando muito interessante para sua carteira. Por quê? Quando você diversifica, você, obviamente, não vai escolher os títulos de apenas uma instituição.